Olá, paz do Senhor, meus irmãos, a paz de Cristo para todos. Bem, irmãos, hoje vamos gravar mais um vídeo falando sobre a volta de Cristo. Realmente é um assunto muito polêmico, porque temos aí pairando sobre nós várias teorias. E é muito difícil, irmão, porque, veja bem, são teorias pregadas por homens grandes, por grandes pregadores, que defende aí sua denominação, porque aí está o seu salário. E quando não é isso, existem pessoas aí vendendo livros, falando sobre algumas teorias de livros e até mesmo vendendo um livro, como eu já disse para os irmãos. Não precisamos disso, mas na verdade não precisamos desses métodos, porque a Bíblia é clara em relação a isso. Não deixa nenhuma dúvida. É só você olhar os profetas, se você olhar o Novo Testamento, o Velho Testamento, o Apocalipse, e olhar os profetas. Então, é claro. Nós sabemos, irmão, que no século XIX apareceram muitas teorias, muitas heresias, através de alguns reformadores como John Nelson Darwin. Nós sabemos qual a teoria que esse homem espalhou. Existe o Charles Spurgeon, não é isso? Calvino, Lutero, e alguns reformadores, alguns lá do tempo, lá do século 3, 4, até 2,5, chegando a 3, apareceram muitos homens para espalhar heresias, como Eusébio de Cesareia, como Agostinho, Hipona e outros mais. Porque sabemos, na realidade, irmão, qual era o evangelho que Jesus pregava. E o evangelho que Jesus pregava, irmão, era o pós-tribulacionismo. E no século IV, no século III, e até mesmo no século XIX, apareceram muitas heresias nesse ponto, irmão. Nós cremos, sinceramente, que a igreja passará firmemente pela grande tribulação. Porque sabemos que Jesus, ele veio na terra como homem para recrutar os gentios e os judeus, não como nações, mas como igreja. Porque através disso era o único que podia fazer isso, irmão, juntar esses dois povos, judeus e gentios. Amém? Porque nós sabemos, se você ler a Bíblia, irmão, tanto lá em Jeremias, tanto em Oséias, você vai ver que houve uma dispersão tanto dos judeus, tanto dos samaritanos. Houve uma separação, uma dispersão dessas raças. Não? E Jesus, ele veio como Salvador para juntar esse povo e dar vida a esse povo. Porque antes, como nós sabemos, os gentios não tinha vida, não tinha nem o valor de pertencer à salvação, porque foi praticamente negado isso, a não ser se eles estivessem dentro da casa de um judeu e fosse circuncidado para poder fazer parte dessa salvação. Amém? Mas dentro da casa dos judeus. Então Jesus, ele veio para acabar com isso, aonde veio para juntar tanto o povo judeu como o povo gentios. Não é isso? Agora a grande pergunta que paira sobre a vida da igreja: quando é que Jesus vai voltar? Não é isso? Quando é essa pergunta, não? A pergunta que vale 1 milhão de euros. Quando é que Jesus voltar? Aí você, com pré-tribulações, vai dizer: não, mas isso não cabe a nós entender. Porque na época que Jesus falou lá no Novo Testamento, é que nem ele sabia a hora se gerar a igreja. Só que quando ele falou isso, irmão, ele estava em forma de homem. Agora ele é um Deus. Ele recuperou a sua plenitude.
Então, agora sim eu creio que ele sabe. Então, se o cabeça sabe, irmão, automaticamente o corpo também saberá. Porque ele, como cabeça, ressuscitou entre os mortos. Agora, falta o corpo. E quando esse corpo vai ressuscitar? Há vários acontecimentos, irmão, que envolvem esse período. Agora, você só vai entender a Bíblia se você ler. Agora, se você ficar lendo livros, se você ficar escutando esses homens, se você ficar seguindo pessoas erroneamente, porque um cego, irmão, não pode guiar outro cego, porque os dois vão cair no buraco. A Bíblia, ela automaticamente ela é clara em relação a isso. Que a igreja, ela foi revestida de poder. Tivemos 4 festas. É isso? E no final dessas 4 festas é o Pentecoste, aonde a igreja foi revestida para pregar o Evangelho. Amém? Hoje nós estamos pregando com as chuvas temporãs para crescimento desse fruto. Agora vai chegar tempo, irmão, vai chegar um período desse tempo que a igreja vai fechar, que vai dar um tempo de pregar a salvação, porque já não haverá crescimento, haverá só para amadurecimento através da chuva seródia. Quem lê a Bíblia sabe do que eu estou falando. A chuva seródia não é para crescimento, porque o período da chuva temporã se acabou. Entendeu? Se acabou o período do Pentecoste. Agora nós estamos entrando no período da tribulação. Então, fechou o tempo, quer dizer, deu um tempo, entendeu? Com a salvação, para crescimento, e agora entrou as chuvas seródia. A chuva seródia é para amadurecimento desse fruto. Então, essa chuva é para quê? Essa chuva é para levantar as 2 testemunhas para pregar a salvação para esse povo, de juízo, de arrependimento. Porque veja bem, essa chuva seródia, irmão, trará consigo revestimento para essas 2 testemunhas e conhecimento para todos. Então, o que eu quero dizer para vocês? No período dessa festa trombeta, que seria um dos 7, começaria a tribulação. Seria levantado as 2 testemunhas, essas 2 testemunhas seria revestidas de poder. Essas 2 testemunhas não seria literal, mas seria povos, línguas e nações. Seria a igreja do Senhor nos 4 cantos da terra, e pregando o evangelho revestida de poder, porque essas 2 testemunhas, irmão, ela terá o espírito de Moisés e de Elias, Apocalipse 11. E elas teriam poder para parar a chuva, teria poder de transformar a água em sangue e automaticamente até matar as pessoas. Entende? E nesse período, irmão, Deus deu poder a essas 2 testemunhas, quer dizer, povos, línguas e nações, e o dragão dá poder às 2 testemunhas do seu lado. Entendeu? Então, Deus sela os seus, o diabo sela os seus. Entendeu? Com a marca da besta. Jesus Cristo é a marca dele. Então, para poder comprar, fazer uma negociata de moeda, era necessário ter o quê? A marca da besta. Aí sim podia negociar. Amém? Mira, irmão, eu estou dizendo coisas superficiais, coisas que todo cristão deveria saber. Amém? Todo cristão deveria saber. Agora, se você não se ligar nessas teorias aí, irmão, esses conhecimentos serão voltados para você. E você aprenderá isso e muitas coisas mais. Claro, se você quiser aprender. E se você não estiver preso em algumas teorias aí que não leva a nada. A igreja prossegue num período de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. No primeiro período da tribulação, da última semana, a igreja faz tudo o que tem que fazer. Entendeu? Faz milagres. Entendeu? Faz milagres meteorológicos, entendeu? Faz milagres pessoal, faz milagres tudo quanto é jeito. O diabo também deu a marca ao falso profeta, e a besta também farão a mesma coisa, até mesmo mexer com a natureza. Entendeu? Então seria
para, irmão. A igreja pregando de um jeito, de um lado, e o anticristo se preparando de outro para poder chegar a seu intento. Então o período passa, o primeiro período da última semana passa. A igreja perde esse poder. No período da metade da última semana, aí começa o quê? A igreja é morta pela besta e o falso profeta. Isso acontece no último período da tribulação, onde a igreja é morta pelo anticristo e a besta. Junta-se os povos que têm a marca da besta, faz uma festa, Apocalipse 11, faz uma festa, entendeu? Troca-se presente, está em Apocalipse 11, entendeu? E nesse período, já em 1260 dias, há uma voz que diz assim, vem, e as testemunhas se levanta, povos, inimigos, nações se levanta e toca-se a 7ª trombeta, aonde é recolhido em o povo de Deus, a primícia do Senhor. Aí fica a grande pergunta, irmão. Em que tempo a igreja será arrebatada? Em que tempo? O que a Bíblia fala? Eu digo para você, se você não ser enganado, como os demais, irmão, sem entendimento. Há um diálogo entre dois anjos e Daniel olhando, escutando. Então eu, Daniel, olhei, e eis que estavam em pé outros dois, um de um lado, outro de outro. Quer dizer, dois anjos, um na margem do rio, do rio, mas no outro lado. Amém? Um deles disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas. Águas é povos do rio. Aí pergunta, Daniel escutando, quando se cumprirão essas maravilhas? O arrebatamento do Senhor. Amém? Quando Jesus voltará? Aí, e Daniel escutando, ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão à direita e à esquerda ao céu e jurou, por aquele que vive eternamente, que isso seria. O que seria? O que é isso? O arrebatamento do Senhor. E levantou a mão direita e à esquerda ao céu e jurou, por aquele que vive eternamente, por Deus, que isso seria depois de um tempo. O que, irmão? O arrebatamento. Que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Amém? Metade de um tempo. Aí pergunta, e quando se acabar a destruição do poder do povo santo, então, quando aniquilar com o povo de Deus, as duas testemunhas, quando terminar a aniquilação, a destruição do povo santo, essas coisas todas se cumprirão. Então, quando será o arrebatamento da igreja? Já explica tudo, irmão. Não tem o que dizer. Não adianta você ir lá em 1 Pedro, Novo Céu, Nova Terra. Não adianta você, em Mateus 24, irmão, dizer que, veja bem, 2 tipos de arrebatamento ou 3 tipos de arrebatamento. Não adianta, irmão. Esse versículo aqui já diz tudo. Para você montar uma tese, irmão, você não pode passar por cima de nenhum versículo. Eu sempre falo isso. Não pode passar. Se você passar em cima de alguns versículos, irmão, você está sendo herege. Quando tudo isso vai acontecer? Dentro de um tempo, 2 tempos e a metade de um tempo. Está. Tem uma coisa a mais? Não tem, irmão. E quando, no final de tudo isso, depois da destruição do povo de Deus, essas coisas se cumprirão. Sem nenhum atropelo, irmão. Sem dizer nada um contra o outro. Sem atropelar versículo, sem usar meios para impor minha regra, nada. A Bíblia ela é clara. Aqui está, irmão. No final da grande tribulação, de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Acabou. Se acabou. Toca-se a 7ª trombeta, o povo de Deus ressuscita, os mortos primeiro, depois os vivos, é transformado. Entendeu? E se encontra nos ares. Assim de claro. Assim de claro. Entendeu? Mas como pode Jesus voltar, entendeu? E a igreja subir? Não, irmão, se encontra nos ares, é claro. É claro.
se encontra nos ares. Então, se encontra nos ares, ela baixa com Cristo para a grande peleja, para a grande luta do Armagedon. Começa em Jerusalém? Não, irmão, não começa em Jerusalém. Começa no Armagedon? Não, não começa no Armagedon, irmão. O Armagedon é o fim de tudo. Jesus Cristo ele volta em 1260 dias. Depois acrescenta mais 10 dias para recolhimento dos ossos. E feliz é aquele, irmão, que consegue chegar a 1335 dias, o dia do julgamento do Senhor. Tudo isso está escrito aqui, irmão, em capítulo 9. Entendeu? Então, não precisa você utilizar de vários meios para defender sua tese. Aí está, a Bíblia é clara. Entendeu? Isso não está somente em Daniel, isso está em Apocalipse, entendeu? Isso está em Oséias, entendeu? Isso está em Jeremias, isso aí está a maioria dos profetas menores estão aí, irmão. Entendeu? Então, não precisa você entrar lá em Gênesis, não adianta você ir lá em Noé, entendeu? Que Noé, todos se casavam, davam em pegamento, vai te pegar de surpresa. Não, não precisa isso. O texto bíblico está aqui. Amém? Aqui está. Que Deus abençoe a todos vocês. Amanhã ou depois eu trago os textos bíblicos para vocês. Amém? Que Deus abençoe e que Deus ilumine a cada coração e traga conhecimento para vocês. Meu nome é Castro e este canal, o canal Clara Ruda. Que Deus abençoe a todos vocês. Amém?